Fala galera, beleza? Bom, eu sou o João Vitor e esse é mais um vídeo do canal Chespirito Rei do Humor. E hoje eu vim aqui para decifrar um grande mistério. Com certeza você já viu essa abertura do Chaves no SBT, certo? Muito nostálgica inclusive, né? Mas você já parou para pensar da onde que vieram estes rostos flutuantes da abertura? Que são bem aleatórias, diga-se de passagem, né? Se fazem parte de algum episódio em específico? E se sim, quais episódios específicos são esses? Bom, já vou logo adiantando que sim, estes rostos vieram dos episódios do Chaves. E eu vou dizer quais episódios são esses. Mas antes, já capricham o like aqui embaixo e sem muita enrolação, bora pro vídeo! Bom, antes de comentarmos de quais são esses episódios com esses rostos aleatórios, vamos destacar a primeira abertura que o programa ganhou aqui no Brasil. Antes de vir essa abertura nostálgica feita pelo SBT, que a gente conhece muito bem, né? O ano era 1984 e chegavam ao nosso país os programas que se tornariam a maior febre da TV naquela época e que dura até os dias de hoje, Chaves e Chapulin, que estrearam no extinto programa TV Pau, que era uma espécie de Bom Dia e Companhia, só que daquela época, onde os telespectadores ligavam para o programa para poder concorrer em algum prêmio. E voltando pro assunto do vídeo, a primeira abertura de Chaves no SBT foi essa aqui, exibida nos anos 90. É uma abertura bem simples, com várias cenas aleatórias de Chaves, e vamos destacar todas elas agora. Já quero logo destacando que as cenas da Chiquinha e da Dona Clotilde são indeterminadas, mas acredito que se trata de cenas de bastidores de algum episódio em específico, que já logo dá gancho para o que eu vou falar agora. As primeiras cenas com Kiko, Seu Madruga e Dona Florinda vieram de cenas do episódio Viva a Independência, de 1975. De setembro! Viva o Brasil! Só que aqui vale destacar duas coisas. Essas cenas na verdade se tratam de cenas de bastidores do episódio, porque no episódio em si elas não aparecem. E o outro ponto a ser destacado é que essas mesmas cenas da abertura também foram utilizadas na abertura original do programa lá do México. Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda. E eu falei que se trata de cenas dos bastidores do episódio porque a cena da Dona Florinda, toda sorridente, apaixonada pelo professor Girafales, em nenhum momento é mostrada no episódio. Nem mesmo o professor Girafales sequer aparece nesse episódio. Mas aí você me vem e pergunta, tá João, beleza, mas se essas cenas não são do episódio, como você sabe que se tratam das cenas de bastidores desse episódio? E a resposta, meu amigo, até que é bem simples. O episódio Viva a Independência é o segundo episódio da temporada de 75. E é o único que as caracterizações dos personagens se condizem com a abertura do programa. Assim ficou mais fácil identificar de qual episódio vieram essas cenas. E a última cena é do Chaves, que veio do episódio Os Bilhetes de Loteria, de 76. Mas vale destacar também que ela está invertida, ou seja, ela está indo de trás para frente. Fiz por você, agora faça por mim. Até amanhã. Boa noite, filhinha. Só que o mais curioso desse episódio é que esse episódio era então inédito no Brasil até o ano de 2018, quando o Multishow do Grupo Globo comprou os direitos de exibição de Chaves e Chapulin e passou a exibir na televisão fechada, recebendo uma outra dublagem. Aí, das duas uma, ou o SBT não exibiu o episódio por se tratar de um episódio semelhante a um outro episódio,
O que eu acredito que tenha sido esse o motivo, ou o SBT nunca chegou a dublar o episódio e deixou mofando na estante dos seus acervos. Só Deus sabe o real motivo desse episódio nunca ter dado o ar das graças, né? Agora vamos falar dessa abertura que você com certeza estava esperando que eu falasse. A abertura clássica que você cresceu assistindo no SBT. Aqui vão destacar todas as cabeças flutuantes da abertura e mais as cenas do intervalo comercial de Chaves. Então, vamos lá. Número 10. E o primeiro rosto é o da Chiquinha, que saiu de uma cena do episódio A Galinha da Vizinha é mais gorda do que a minha, de 76. Número 9. O rosto que aparece é do Professor Girafales e veio do episódio A Caricatura do Professor Girafales, de 77. Mas poderia me explicar o que ele representa? Sim, professor. Esse é um tabuleiro de xadrez para principiantes. E aqui tem outra controvérsia, já que o mesmo só foi estrear aqui no Brasil também em 2018 pelo Multishow. Olha o SBT deixando transparecer que tinha ou tem certos episódios de Chaves em seu acervo que nunca tinham sido dublados ou exibidos pela emissora. É aquele negócio, né? Coisas de SBT. Número 8. E o próximo rosto é da Dona Clotilde, que veio também do episódio A Galinha da Vizinha é mais gorda do que a minha. E é na cena que ela faz um carão pro Seu Madruga quando ele começa a falar que não aguentava mais essa bruxa. Aguento mais essa bruxa! Não falo da senhora! Eu tô falando da outra bruxa! Número 7. O rosto a seguir é a do Kiko, que também veio do episódio da galinha. E é na cena que ele pergunta pra Dona Clotilde se aqui passava o ônibus que vai pra cidade. Procura alguma coisa? Sim, não. Eu só queria perguntar se é aqui que passa o ônibus que vai pra cidade. Número 6. O rosto flutuante é o da Dona Florinda, que saiu do episódio que eu comentei anteriormente, da caricatura do Professor Girafales. Sim, eu já havia notado. Mas, francamente, eu não entendo do que o senhor está rindo. De tudo. Dou risada da vila, da senhora, das... Que foi que disse? Número 5. Quem dá as caras é o Seu Madruga, que também veio do episódio da caricatura do Girafales. Esse é o episódio que mais surgiu os rostos dessa abertura de Chaves. Parece tanto assim com um burro. Só um pouquinho no focinho. Número 4. O rosto que surge é o do Seu Barriga e veio do episódio O Calo do Sr. Barriga, de 77. Pois não fique brincando com ele. Para isso você tem a sua bola. E de qualquer maneira não se misture essa gentalha. Número 3. E o último rosto é a do Chaves e veio do episódio da caricatura do Girafales. E é na cena em que o Kiko promete dar um sanduíche de presunto pro Chaves. Mas se disser que foi você que desenhou, eu te dou um sanduíche de presunto. Sim, eu digo. E assim termina a abertura, com um losango vermelho com o nome de Chaves aparecendo na tela, com um bonezinho também do Chavinho se destacando na abertura. E começa assim mais uma maratona de episódios do Chaves no SBT. E se você tinha alguma dúvida de onde que vieram estes rostos flutuantes da abertura, tá aí o esclarecimento de tudo. E como bônus, vale destacar a vinheta de intervalo do programa, que apresentava várias cenas em formato de HQ, com uma lupa passando em todas elas. Então, bora lá. Indo em câmera lenta, a primeira cena que vemos é a do Kiko, que eu quebrei a cuca para saber de qual episódio saiu essa cena. Mas olha, não me veio nenhum episódio em mente, hein? Por isso consideramos ela como indeterminada. A próxima cena é uma cena que está pela metade, que eu acredito que seja do episódio em que as crianças entram na casa da bruxa do 71. A imagem me lembrou muito esse episódio. Ao lado tem mais uma cena do Kiko, e se trata da cena dos bastidores do episódio Viva a Independência, de 75, já mencionado no começo desse vídeo.
A cena da Dona Florinda também vem dos bastidores do episódio 75. A próxima cena ao lado é o da Chiquinha, e se trata da fase já do programa Chespirito, ou o Clube do Chaves como ficou conhecido no Brasil. E digo que se trata dessa fase porque a caracterização da Chiquinha é a mesma da fase dos anos 80 e 90 do programa, já que nunca vimos a Chiquinha com essa caracterização em nenhum episódio clássico dos anos 70. Mas sobre a cena em si, tudo leva a crer que é um episódio que se passa dentro da escolinha do professor Girafales. Agora, qual episódio é esse? Eu sinceramente não faço a menor ideia. A próxima do canto é o da Dona Clotilde, que veio do episódio da Casa da Bruxa, numa cena em que a mesma traz pirulitos para as crianças. Eu estava pensando que eles tinham adivinhado que eu ia lhes trazer esse presentinho. E a última cena da HQ mostra Chaves e o Nhonho na escola do Girafão. E pelas caracterizações, também se trata de mais um episódio dos anos 90. Mas como passa muito rápido, ficou muito difícil de identificar de qual episódio se trata. E a vinheta se fecha com a cena da Chiquinha, Chaves e Kiko. E se trata do episódio As Estatísticas, de 78. É, por exemplo, coincidência que você e o Chaves morem na mesma vila. E por quê? E assim termina a vinheta e o episódio volta à sua exibição. E nesse amaranhado de informações se conclui esse vídeo. Então galera, se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe e comente o vídeo. Ok? E se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Eu sou João Vitor de Oliveira e esse aqui é o canal Chespirito Rei do Humor. E fui! Valeu!